Irmãos, a parte do Senhor, eu vou trazer aqui uma pequena explanação sobre o capítulo 1 de Gênesis. Nós veremos nessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 31, que é o próprio capítulo, e após nós teremos a segunda parte explicando o que houve entre o versículo 1 e o versículo 2. Então, eu vou trazer aqui um slide que ele mostra sobre a criação, né, do universo. Então, no princípio, a palavra de Deus diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esses céus, entendemos como os céus criados por Deus, porque o céu de Deus, ele existe. Ele não foi criado. Então, esses céus, o universo, que ele é infinito aos olhos humanos, com as galáxias, ele, aos olhos humanos, ele é insondável, né? Por mais que a ciência cresça, a tecnologia, é impossível alcançar a finitude desse universo. Então, entendemos que Deus criou os céus e a terra, os céus físicos e o planeta Terra. É, tem as nebulosas, as galáxias, tudo que o telescópio pode alcançar foi criado por Deus. Então, é uma coisa maravilhosa. Está aí no versículo primeiro. Criou os planetas e criou o planeta Terra. Mas no versículo 2, o versículo 2 diz que a Terra era sem forma e vazia, ou estava sem forma e vazia, dependendo da versão, tradução. E o que ocasionou, nós veremos depois, na segunda parte. Por que a Terra estava sem forma e vazia? Se ele criou o céu e a Terra, então por que ela estava sem forma e vazia? Há muitas especulações a respeito disso. Jeremias 4:23, o Senhor diz assim, observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha a sua luz. Olha só, irmãos, que versículo que contribui, né, para esse versículo de número 2 do capítulo 1 de Gênesis. Ele repete, né, uma analogia que Deus faz para a terra de Israel, que seria assolada, porque eles não se converteram, e ele usa esse termo que aconteceu muito antes da recriação da terra. O versículo 2 ainda diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Estava fazendo, também se especulam, né, sobre o que o Espírito de Deus fazia. Por que o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas de algo que estava vazio? E disse Deus: haja luz. E houve luz, né? Então, estava escuro, estava vazio, e ele resolveu recriar aquilo que havia feito antes. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas, versículo número 4. Ele fez essa separação, luz e trevas. Aqui ainda não tinha os luminares, né? Ele não tinha criado os luminares, mas no universo existe uma luz, é a chamada luz cósmica. Ela independe do Sol, né? Uma luz que foi criada, é de Deus. E isso a gente não tem como chegar, né, a dizer de onde provém a luz do universo. Aqui é fora dos astros luminares. Criou essa luz. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E tá aí a separação, né? Dia e noite, ele disse haja luz e fez separação entre a luz e as trevas. E no versículo 6 ele disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Ele criou o
que nós conhecemos como o universo, o que nós conhecemos como o espaço que há fora da Terra, chamado de expansão, nós conhecemos como céus, esse espaço vazio que existe entre os planetas, entre as galáxias, é chamado de expansão. Houve essa expansão no meio das águas e haja, ele diz também haja separação entre águas e águas, então água, vapor, água congelada, água salgada, água doce, houve essa separação e ele está trabalhando na reformulação, na recriação, e ele vai chamar essas separações de águas de, de mares, né? Águas de mares, as águas que estão abaixo da terra e as que estão acima da terra. Fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã, o dia segundo. Partindo para o versículo 9, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Apareceu, que nós conhecemos como continentes, porção seca, porção da terra. E o versículo 10 diz: e chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Mares, nós conhecemos também, né? No nosso planeta, vários mares. São as separações das águas. O versículo 11 diz: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Então Deus ele agora está mandando a terra produzir, né, a erva novamente. E o 12, e a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. Versículo 13. Aí já é o dia terceiro da recriação da terra. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então ele fez os astros para que o homem, através deles, se baseasse no tempo, na cronologia, e anos, dias, meses, anos se baseariam através dos astros. E o versículo 15 disse: e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Coisa maravilhosa. Para iluminar a terra. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então ele fez o sol, nós conhecemos, e a lua para iluminar, para fazer a iluminação da noite. Isso foi tudo projetado por Deus, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. O versículo 18, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Versículo 19, foi a tarde e amanhã o dia quarto. Versículo 20, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Agora ele manda produzir os seres vivos. E o 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Coisa maravilhosa. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra.
Lindo isso, Deus fez. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Encheu a terra de répteis, animais. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ele colocou o homem como cabeça da criação. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, o macho e a fêmea. É um projeto de Deus. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E terminando o capítulo, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Então, irmãos, aqui a primeira parte, nós veremos na segunda parte as teorias relacionadas ao que aconteceu com a primeira terra que Deus criou, porque ele criou os céus e a terra, e porque no versículo 2 ela estava vazia, estava sem forma, e porque a partir dali ele começa a recriar. Então, essas são indagações e perguntas que muitos fazem, e nós vamos refletir um pouco sobre essas teorias, né, e o que a Bíblia fala sobre isso. Amém? Deus abençoe a todos.